Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? Deus joga dados? Uma boa pergunta, um bom questionamento. Essa é um questionamento que foi feito exatamente pelo cientista Albert Einstein, quando discutia sobre a ciência quântica. E o que aconteceu? Deus joga dados? Eu vou me ater a esse contexto de Deus joga dados ou não. O que aconteceria se Deus joga dados? O Einstein disse que não joga dados, porque ele considerava que tudo era já delimitado, já acontecido, já bem marcado as demais coisas. Apesar que ele tinha uma visão bem mais ampla, como o espaço curvo, como a teoria da relatividade, né? Mas ele dizia que Deus não joga dados. Houve alguns outros cientistas que disseram que Deus joga dados. Porém, eu acredito que existem três formas. Deus joga dados? Se Deus joga dados, a coisa pode acontecer aleatoriamente no universo. Ou seja, ele dá o pontapé inicial e deixa com que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, se ele acontece, vamos dizer, o átomo. Os elétrons do átomo, eles são aleatórios. Eles batem, não consegue se determinar onde está esse elétron. Onde é que ele vai sair daqui para lá. A coisa é bem aleatória. Né? Então, por quê? Porque Deus, ele joga dados, porque o dado é aleatório. Você tem dois dados e joga aqueles dados, então esses dados, eles podem cair 1 e 3, 4 e 5, e aí sucessivamente. Isso aí que é a aleatoriedade. Se Deus joga dados, é aleatório. Ele deixa acontecer alguns fatos aleatoriamente, mas direcionado. Se ele joga dados e for paulatinamente aquela coisa tem que acontecer, aí são dados viciados. Ou seja, eu vou jogar e o dado vai cair sempre aquele número 7, 2 e 5, que vai sempre cair nele. Isso é aleatório. Isso é aleatório? Não, é determinismo. É o determinismo. Ou, se eu não joga dados, também é determinismo. Então, de uma maneira que ele tenha jogado dados, ele tenha dado a continuidade. Ah, por que aconteceu isso? Ah, por que morreu tantas espécies? Ah, por que surgiu isso? Porque ele deixou com que as coisas acontecessem, dando um direcionamento para essas coisas, mas que elas foram acontecendo e ele foi permitindo esses acontecimentos. Não pode ser determinismo, porque senão estava tudo as coisas não aconteceriam como acontece, né? Morre pessoas, acontece febre, acontece doenças, acontece liberdades, acontece prisões. Então, isso aí são aleatoriedades, mas ele tem um fundo de verdade para que aconteça isso. E como Deus jogasse dado? Ele acontece que as coisas acontecem, elas são livres para acontecer, mas se ele fugir do controle, ele tem o direcionamento. Não existe uma fuga, porque tudo é delimitado, mas só tem que acontece, não é um determinismo, vai acontecer assim, assim, assado, por onde for passado, mas assim, um acontecimento real, a vicissitude. Ele criou a célula e essas células foram se multiplicando. Ele criou a vida, mas não que a vida, vou criar a girafa, vou criar o cachorro. Não,
ele criou seres que foram desenvolvendo e evoluindo em uma determinada condição, até chegaram a esses animais e ao homem que hoje existe. Mas aconteceu foi que as células decidiram por onde tomar o rumo. E aí foram disseminando várias espécies, né, que acontece com a sua adaptação das espécies nos níveis onde elas se encontram. Hoje nós sabemos que a bactéria ela está em quase todos os lugares, raríssimo aquilo onde ela não possa estar ou conseguir viver, né? Algumas bactérias, até inclusive dentro de uma pedra fechada. Então, eu acredito que Deus joga dados. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho. Deixe críticas, comentários e perguntas embaixo. Até o próximo vídeo.